Pessoal, no meu último vídeo sobre a Zambelli, onde eu falei que a Zambelli fugiu, muitas pessoas me perguntaram, né, sobre como é que deixaram ela fugir, se pode acionar a Interpol, o que vai acontecer agora, etc, etc, etc. Então eu vou esclarecer alguns pontinhos aqui para vocês, tá? Sobre o que pode acontecer. Vamos começar por terem deixado ela fugir. Realmente foi um vacilo do PGR, né? O PGR poderia ter analisado o risco de fuga dela, até porque a Zambelli foi condenada por dois casos diferentes, né? Dois crimes diferentes, que é o do hacker e o do jornalista lá que ela perseguiu armado na véspera das eleições, então ele poderia sim ter pedido a apreensão do passaporte dela. Ele não viu risco de fuga, mas acabou que aconteceu que ela fugiu. É claro que uma pessoa que tem duas condenações nas costas iria fugir, né, pessoal? Inclusive saiu a informação no portal Metrópolis que ela recebeu 166 mil reais de Pix, que ela tinha pedido um Pix, falado que era para ajudar a defesa dela, e esse dinheiro com certeza ajudou a custear essa fuga dela, ou vai ajudar na permanência dela num país estrangeiro. Alguns dizem que ela foi para Nova York, para os Estados Unidos, e de lá ela vai para a Itália. Outros dizem que ela já está na Itália, porque ela tem cidadania italiana. Parece que o apelido espanhola é porque dizem que ela antigamente ela fazia programas na Espanha. Também não sei se é verdade, mas o fato é que ela tem cidadania italiana. Outros chegaram a dizer até que ela foi para a Hungria, do Viktor Orbán. Mas eu acho que é improvável, pessoal. Então, por enquanto, a informação que nós temos é que provavelmente ela está na Itália, tá? Agora, que isso sirva de lição ao PGR, porque a Zambelli, antes de ser presa, ela tinha feito uma coletiva de imprensa. Todo mundo lembra disso, onde ela falou que ela não tinha condições de ser presa, que ela tinha doença, depressão, mas não sei o que, uma síndrome rara, ela não ia aguentar ser presa. Vocês lembram disso? E foi no mesmo dia, ou variando 1 ou 2 dias no máximo, em que o Bolsonaro falou a mesma coisa. Ele falou que não aguentaria uma prisão. Ele falou, se você for preso vai ser morte pra mim, tá ok? O cara falou morte política, o Josias que estava entrevistando ele, do Portal UOL, ele falou, não, morte física mesmo, eu não aguento prisão. Sendo que o Lula foi preso mais velho que ele, né, com mais idade, o Lula foi lá como um homem de verdade e encarou tudo. O Bolsonaro não aguenta prisão. Mas o fato, pessoal, é que essa fala do Bolsonaro, que iguala a fala da Zambelli, mostra que ele também vai tentar fugir. Se ela, por não aguentar prisão, fugiu, o Bolsonaro vai ser o próximo. Então cabe agora ao PGR acordar e pedir, quem sabe, uma prisão preventiva logo do Bolsonaro. Porque as falas de ambos são iguais, até os crimes são iguais. Quem que vocês acham que pediu pro hacker hackear o CNJ? Foi só a Zambelli? Não, o Bolsonaro estava por trás de tudo. Ele se encontrou com esse hacker lá no Palácio do Planalto. Então está na hora do PGR acordar e já meter uma preventiva já no Bolsonaro, senão daqui a pouco ele vai ser o próximo a deixar o país, alegando que está fugindo de uma ditadura aqui do Brasil. É só ele pegar um carro e ir para uma fronteira aí do Brasil, ou no sul do Brasil, ou no centro-oeste, cruza a fronteira, arruma outro passaporte e foge para os Estados Unidos. Então está na hora do PGR ficar atento a isso, tá? Se eu fosse o Gonê, eu já pedia logo a prisão preventiva do Bolsonaro para evitar esse risco, tá? Esse é o primeiro ponto. O que vai acontecer com ela agora? O Brasil pode pedir a extradição dela? Por enquanto não, pessoal. Primeiro que a Carla Zambelli ela foi só condenada, mas ela não chegou a ser presa. Ela foi condenada com direito a recurso. E a justiça brasileira entende que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ela só poderia ser presa quando esgotasse todos os recursos, tá? Porque no Brasil nós temos o direito à ampla defesa. Então, para haver um pedido de extradição da Zambelli, primeiro ela tem que ser condenada à prisão de verdade. E isso pode acontecer agora, porque como ela fugiu, a justiça pode entender que ela fugiu da justiça para não ser presa, aí o PGR pode pedir a prisão preventiva dela, a mesma revelia. Ele manda para o STF, o Xandão vai lá, autoriza a prisão da ré, Carla Zambelli, não sei do que. Aí sim, mesmo estando em outro país, ela vai ter a prisão preventiva decretada. O que vai significar que ela nunca mais vai poder voltar para o país. Se ela colocar o pé aqui, ela já vai ser presa no aeroporto mesmo. Agora, já no outro país, vai depender muito das regras de extradição. O Brasil tem regras, né, e tem acordos com outros países que você só pode extraditar um preso se o crime que ele cometeu tiver a mesma penalidade no país de origem. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Por exemplo, no Japão é proibido andar com tatuagem na rua, porque lá é associado a gangue. No Brasil não tem essa lei. Então, se um japonês cometesse esse crime e fugisse para o Brasil não ia poder extraditar ele, porque na nossa lei não tem esse crime. Só pode ser extraditado quando tem a penalidade na lei dos dois países, lei em comum. Então não poderia. O Gengivão, por exemplo, e o Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, eles não foram extraditados ainda por isso, porque eles entendem que o crime deles foi crime de opinião. Eu acho que aí foi até um erro de comunicação, sabe, do Itamaraty, lá com embaixadas desses países, porque o crime dele não é de opinião. Ele faz parte de um grupo, de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Eles são a origem disso tudo, né? Criando perfis falsos, atacando ministros do Supremo, falando até em agredir ou violentar as filhas dos ministros. Olha que absurdo. E mesmo assim esses países não querem extraditar porque eles veem que é crime de opinião.
Talvez para eles, por mais grave que seja a fala do Oswaldo Eustáquio e do Gengivão, o Alan dos Santos, eles não querem extraditar. Então aí é difícil. Já no caso da Zambelli é diferente, pessoal, porque os crimes dela são diferentes dos deles. O primeiro crime dela, perseguir alguém armado na rua. Isso é crime, até porque isso também configura o crime de porte ilegal de arma. Ah, mas ela tem porte de arma, Ronaldo. Não. Naquele dia, véspera das eleições, qualquer pessoa que tivesse armada, exceto policiais, forças de segurança, qualquer pessoa estava cometendo o crime de posse ilegal de arma. Por quê? Porque estava proibido ter arma naquele dia. Foi determinado pelo Superior Tribunal Eleitoral, o TSE. Então, a partir do momento que ela estava armada e ainda fez uso dessa arma, aquilo é considerado ilegal, porte ilegal de arma, mesmo ela sendo porte, porque naquele dia era proibido, era ilegal. Então esse crime talvez tenha na Itália, se é que ela fugiu para a Itália. Então aí sim as autoridades italianas podem avaliar, falar, não, realmente esse crime também é proibido aqui, porte ilegal de arma e tentativa de assassinato, né, vamos colocar assim, porque ela perseguiu um homem armado na rua. Então aí sim a Itália pode entender que é um crime comum e mandar ela de volta para o Brasil. Já o caso do hacker é um pouco diferente, né, porque ela foi acusada de hackear o CNJ, né. Talvez, não sei se isso seria considerado crime na Itália, mas se for, também seria mais um agravante para ela poder ser presa e extraditada. Fora que ela teve um habeas corpus, né, que isso os bolsonaristas esquecem, ela mandou fazer um habeas corpus falso para um cara envolvido com uma facção criminosa. Então ela queria soltar um preso de alta periculosidade. Esse preso foi condenado a 200 anos de cadeia e a Zambelli queria que o hacker de Araraquara, lá o Delgatti, fizesse um habeas corpus falso para soltar esse cara. E isso os bolsonaristas não falam, eles estão aí defendendo a Zambelli, falando que é ditadura, não sei o quê, mas eles não falam que ela queria soltar um membro de facção. Depois falam que a esquerda que é ligada ao crime, é o Lula e o PT. Olha o naipe deles, primo do Chupetinha preso por tráfico. Zambelli queria soltar um membro de facção. E depois a esquerda que gosta de bandido, né? São os canalhas mesmo. Então, por esses crimes da Zambelli, sim, depois que ela tiver a prisão preventiva decretada, que provavelmente vai ter, aí sim a Justiça brasileira, através do Ministério da Justiça, pode entrar em contato com o Ministério da Justiça da Itália e pedir a prisão e extradição dela. Como o Brasil tem uma boa parceria com a Itália, nós tivemos já vários casos, como o Cesare Battisti, por exemplo, e outros casos, é possível que a Itália colabore com a Justiça brasileira. Prenda ela lá na Itália, localizem ela e prendam, e mande ela de volta já extraditada para o Brasil, algemada. Está chegando aqui no aeroporto, é só a Polícia Federal pegar e prender ela. Ou seja, ela pode ser presa até antes do término do julgamento dela no Supremo. Que seria até irônico, né? Como é que você fala? A Carla Zambelli é burra mesmo, né? A inteligência nunca foi o forte dela. Então, para quem estava com dúvidas aí do que pode acontecer, é isso, pessoal. Primeiro tem que esperar o Gonê pedir a prisão preventiva, o Xandão decretar a prisão preventiva, aí com a prisão preventiva decretada, aí sim, eles podem acionar as autoridades estrangeiras, colocar o nome na lista da Interpol, etc., e pedir a extradição dela. Ou seja, a Zambelli vai quebrar a cara. E muitas pessoas comentaram no meu outro vídeo sobre o hacker, né, que no final quem se deu mal foi ele, coitado, e é verdade. No final ele está cumprindo pena já há um bom tempo, enquanto que a Zambelli foge para a Espanha. E o Bolsonaro, se o Gonê não abrir os olhos, ele vai ser o próximo, tá? Rapidinho ele vai bolar um plano de fuga, porque ele, assim como a Zambelli, ele sabe que vai ser preso. Ele sabe que a defesa dele não vai adiantar, por mais que ele fale, chore e fale que é perseguição, isso não vale para a justiça. Então com certeza ele vai ser o próximo a ser preso. Só mais uma curiosidade também, o advogado da Carla Zambelli largou o caso dela, tá? Porque ela fugiu, então ele pegou, largou, abandonou o caso dela. O caso dela já não tinha defesa, porque ela cometeu crimes com provas, e ainda por cima ela foge para outro país. Então até o advogado abandonou a Zambelli, coitada. Eu acho que tem uma grande chance dela ser extraditada assim, mas vai levar um tempo, tá? Tem que ter todo esse processo que eu expliquei para vocês, e aí a Itália pode mandar ela presa para o Brasil de volta. Mas vai levar um tempinho ainda, tá bom, galera? Isso se ela não fugir para outro país, né, da Europa, né? Porque ela tem passaporte europeu, cidadania italiana, ela pode até ir para um país onde ela se sinta protegida, como por exemplo a Hungria do Viktor Orbán. A Hungria é um país fechado, é um ditador de extrema direita, é um cara que é aliado do Bolsonaro. Inclusive foi na embaixada da Hungria que o Bolsonaro se escondeu, né, aquela vez que ele ficou 3 dias. Então, se ela não for tão burra, né, ela pode até ir para a Hungria, que é um país europeu, e lá ela pode ter mais segurança e menos chance de ser extraditada. Mas fala sério, né, gente, é a Zambelli, né? É claro que ela vai ficar na Itália achando que está segura até a justiça chegar e pegar ela, tá? Então vamos aguardar. Mas eu espero que o Gonê dê uma preventiva logo pro Bolsonaro, porque ele vai tentar fugir. Escreve o que eu estou falando nesse vídeo. Assim como eu falei que a Zambelli ia fugir, estou falando agora do Bolsonaro. Gonê, mete logo uma preventiva, senão ele é o próximo que vai fugir, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe nos seus grupos de política para as pessoas verem e comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.